Na aula de hoje, iremos abordar o tema: o crescimento das cidades e os problemas urbanos. O processo de urbanização no Brasil provocou o crescimento do número de cidades no país. Em muitas situações, o crescimento desordenado das áreas urbanas associado à ausência de um planejamento de ocupação urbana. Com isso, traz uma série de problemas, como saneamento básico, ocupação de áreas impróprias para habitação, número de postos de saúde e a pouca quantidade de escolas em relação à grande população daquela comunidade. Industrialização brasileira. No decorrer do século XX, sobretudo após 1950, a atividade industrial se expandiu pelos diversos lugares do globo. Esse processo de expansão da atividade industrial foi marcado pela expansão de indústrias multinacionais, grandes grupos empresariais que haviam acumulado enormes quantias de capital e queriam ampliar ainda mais seus lucros instalando-se em outros países. Exemplo, no Brasil, as indústrias têxteis, alimentícias, químicas, farmacêuticas, de bebidas, máquinas, entre outras, como a construção de fábrica de indústria automobilística na década de 1950 em São Bernardo do Campo, e também as indústrias siderúrgicas em Cubatão, São Paulo. Além disso, o Estado teve participação significativa nesse processo, pois estimulou a vinda das multinacionais por meio de uma série de incentivos, como diminuição ou isenção de impostos e doação de terrenos. Além disso, o Estado também garantiu outros benefícios para essas empresas. Já a concentração industrial e econômica no Centro-Sul foi uma característica marcante do processo de industrialização, o que contribuiu para a concentração na região das atividades econômicas em geral. A industrialização brasileira foi acompanhada de profundas desigualdades regionais. Até meados da década de 1960, praticamente todas as multinacionais se concentravam nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Analisando o mapa distribuição de empresas no território brasileiro, início da década de 2000, vocês irão responder no caderno: onde há maior concentração de empresas? Concluindo a aula de hoje, iremos falar um pouco sobre o desemprego, subemprego e o trabalho infantil. No Brasil, as taxas de desemprego aumentaram bastante, sobretudo entre o final do século XX e o início do século XXI. Por consequência dos baixos índices de crescimento econômico, com a redução da produção de mercadorias e da geração de empregos. Isso foi o resultado de uma política econômica adotada pelos governos a partir do início dos anos 90. Lembrando, todas as dúvidas devem ser anotadas no seu caderno. E uma boa aula!